Maíra Cardi falou sobre a perda de seu primeiro filho com Thiago Nigro pela primeira vez. Nesta segunda-feira, 6, a influenciadora digital comentou sobre a atitude do marido em compartilhar um vídeo do feto após ela sofrer um aborto espontâneo. Ela explicou que Nigro tem o diagnóstico de um leve grau de autismo, e que por isso ele lida com os sentimentos de uma maneira diferente do que as pessoas estão acostumadas. A dor para ele, os sentimentos, é diferente, e a maneira como eles lidam com o mundo, expõe as dores, e a praticidade são meio assustadoras para a gente, mas isso é uma condição, não é opcional, disse. A influenciadora digital ainda contou que só soube da postagem do marido após passar a receber mensagens e viu o nome de Thiago Nigro sendo mencionado nas redes sociais. Ela finalizou seu discurso pedindo para que as pessoas tenham mais empatia com o casal, que está passando por um momento difícil. Cada um lida com a dor de uma maneira diferente, na grande maioria das vezes louca. Tem gente que dissocia, acho que o Thiago dissociou. Foi um grande trauma para nós dois. Apesar dele não saber que foi, eu sei. Obrigada mais uma vez, peço respeito ao nosso luto e peço desculpas. Veja o que ela disse. Novidade para ninguém. Todo mundo já sabia. O que eu não sabia é que eu ia passar por dores de parto. Eu tenho 2 filhos, então eu sei como é dor de parto. Nem imaginava que eu ia ter dor de parto. Eu nem imaginava que o nosso filho ia sair da nossa imaginação para nas nossas mãos, literalmente. Quando as coisas passam a ser físicas, quando você passa a visualizar as coisas, elas passam a ser mais reais. Enquanto você não vê, parece que não dói exatamente igual, né? Parece que não é real. Talvez seja a última vez que eu fale sobre esse assunto, até mesmo porque eu não acho que eu tenho que ficar falando toda hora sobre isso. Então eu espero que seja a última vez. Mas pode ser que não seja, porque eu também já falei tantas coisas que nunca mais eu ia fazer, ou que nunca mais eu ia falar, e fiz e falei, porque a gente às vezes não dá conta de cumprir tudo aquilo que a gente promete. Mas eu acho esse vídeo muito importante. Eu queria dividir aqui com vocês algumas coisas que eu acho importante. É, Foi muito difícil, de um modo geral, muitas coisas. Mas a gente não sabia que o bebê vinha parar nas nossas mãos. A gente não foi avisado que o bebê vinha parar nas nossas mãos. Foi um susto. E quando a gente toma um susto, as reações elas nunca são exatamente como a gente planejou. Uma vez eu sofri um assalto e eu saí do carro gritando. Mas não gritando socorro, gritando com o assaltante, batendo boca com o assaltante. E é atitude idiota, né? Mas eu fiz isso, porque eu tava nervosa. E a gente nunca sabe como é que a gente vai reagir diante das situações. Eu tenho uma conhecida que a filha dela se atirou de um prédio do 15º andar. E quando ela chegou lá embaixo, ela começou a juntar o cérebro que estava espalhado e enfiar na cabeça da criança. Que a mãe, para a mãe, é sempre uma criança. E começou a juntar o resto da filha e ninar de um lado para o outro. Loucura, né? Loucura para mim, loucura para você. Que essa filha destroçada não era nossa. Porque para ela, aquilo ali fazia muito sentido. A gente não sabe como a gente vai lidar com a dor. Cada um lida com a dor de uma maneira completamente diferente. Na grande maioria das vezes, louca. Tem gente que dissocia. Eu acho que o Thiago dissociou. Ele não acha, até mesmo porque se ele está dissociado, ele não teria essa capacidade. Mas psicólogos vão poder explicar melhor sobre isso. O Thiago, na noite em que eu sofri o aborto, que eu tive o parto e a criança saiu, no outro dia ele tinha uma palestra. E de fato ele foi para essa palestra. É, E ele subiu no palco, como se nada tivesse acontecendo. Mas eu sabia que ele não estava bem. E ele estava lá no palco, fingindo que estava tudo bem. Dissociado da realidade, dissociado da dor, dissociado do luto. Porque quando a gente entra em luto, tem gente que expõe o que vê e o que vive de maneira simples e como se não fosse nada.
conta as coisas mais estranhas ou mostra as coisas mais estranhas como se não fosse nada. É quase que um pedido de socorro inconsciente, mais uma vez os psicólogos podem me reafirmar aí da maneira correta, mas é quase como, tipo assim, isso aqui é real mesmo, tá acontecendo? Me ajuda a entender se isso é real? Mas é inconsciente, óbvio. Cada um lida com a dor de uma maneira diferente. Não tem protocolo para agir com a dor. Mas o Thiago, a gente já colocou algumas vezes nas redes sociais que ele sofre de TEA, que, para quem não sabe, é o transtorno, né, no caso dele, do espectro autismo, é um grau leve de TEA, o que faz com que ele entenda, interprete a vida e os sentimentos de forma completamente diferente de mim, de você, diferente do que a gente pode entender e compreender. A dor para eles é diferente, o sentimento, as coisas são diferentes, a maneira que eles lidam com o mundo, que expõe as dores e a praticidade são meio assustadoras, assim, pra gente. Mas isso é uma condição, isso não é opcional. Quem tem TEA, quem nasce com essa condição, não é opcional ter isso, e escolhe. Ele é assim, isso é um fato. A gente já falou algumas vezes. O que faz com que ele lide com o mundo de maneira diferente, com a dor de maneira diferente, com a percepção de mundo de maneira diferente. Mas fora tudo isso, fora todas essas condições que eu já coloquei, eu acho que ele está dissociando da dor e tudo mais, o luto ele é individual. Eu não posso dizer o que o outro deve fazer no luto, como o outro deve se comportar, porque ele é fora do normal. Quando a minha avó perdeu meu pai, ela nunca mais ficou a mesma. Até hoje a minha avó fala do meu pai o tempo inteiro e as pessoas se cansam, né? Normalmente quando uma mãe perde o filho, ela só fala da criança. Só fala do filho, só fala do filho. Todo mundo fala, nossa, bota olhos pra cima assim. Nossa, que chata, ela só fala do filho. Com certeza ela não gostaria também de só falar do filho, mas ela não é opcional. Minha avó vai beber água, ela lembra do meu pai. Tudo que ela faz, ela lembra do meu pai. Minha avó perdeu meu pai, minha avó perdeu um filho bebê, e caiu sentada e perdeu, e ela não tem filhos, ela perdeu todos os filhos. E todos os irmãos, ela enterrou também. Fui lá na minha avó para voltar para cá. Na noite que eu sofri as dores de parto e o neném esteve visualmente em nossas mãos, a Sofia estava com as amigas aqui em casa, ela teve muito medo durante a noite e ela dormiu no meu quarto, pediu para vir porque ela estava com medo. Então eu tinha que lidar com tudo isso e lidar com a maternidade que estava ali comigo. E pela manhã eu adormeci muito cansada. Quando eu acordei de manhã, o Thiago já tinha saído para fazer os compromissos dele, que ele tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas. Saiu para tomar um café da manhã com os amigos que acolheram ele, mesmo ele fingindo para ele mesmo que estava tudo bem, os amigos sabiam que não. E aí quando eu acordei, a vida estava de cabeça para baixo. Novo tumulto na minha vida. Internet, meu telefone, chamadas, julgamento. Pode isso, não pode aquilo, fez isso, fez aquilo outro. Mais um problema para eu lidar no meio de tantos. Gente, eu só queria dizer que a gente vai errar várias vezes. Não é uma, não é duas, não é três, porque somos seres humanos. A gente não é robô, a gente é de verdade. E mais uma vez, lembrando que estamos passando por um luto. Por uma perda. E a perda causa formas diferentes de expressar emocionalmente, psicologicamente, cada coisa. E lembrando de todas as condições que eu já trouxe. Dito tudo isso, queria relatar aqui para as mães, que esse é o meu objetivo, para as mães que passam por isso, que se ninguém te falar, quando você perder um filho, talvez se alguém te fale só, você vai ter um pouco de cólica e vai ter sangramento. Não, seu filho pode sair nas suas mãos. Pode ser que você tenha só sangramento, pode ser que você tenha só um pouco de cólica, mas pode ser que você sinta dor de parto, como eu senti. Pode ser que o seu filho saia nas suas mãos. Esteja preparada. Se ninguém te falou, assim como eu não sabia, esteja preparada. Porque ver e não saber, o que eu faço? Eu enterro? Eu dou descarga e finjo que nada aconteceu? Possivelmente eu também estou dissociada dos meus sentimentos. Eu gravei um outro vídeo chorando bastante para vocês, antes de ver e viver o luto. Agora eu não sei dizer o que eu tô sentindo. Com certeza eu estou dissociada.
foi um grande trauma para nós dois. Apesar dele não saber que foi, eu sei. E por hora eu não vou mais tocar nesse assunto. E não sei até quando. Obrigada mais uma vez, peço respeito ao nosso luto e peço desculpas. Se a gente magoou alguém ou se a gente não deu conta de fazer as coisas do jeito que elas precisam ser feitas.